Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal em que nós falamos sobre dívidas bancárias rurais e também para pequenas e médias empresas. O vídeo de hoje faz parte dessa sessão especial que eu estou fazendo aqui para você que é produtor rural, que é um agrarista, que é um produtor de pecuária, de agricultura, de silvicultura e tantas outras áreas que o nosso agronegócio brasileiro tem. E nós vamos falar hoje especialmente sobre garantias contratuais do seu financiamento rural, aí, do seu crédito rural. Mas antes de prosseguir, eu peço que você já se inscreva nesse canal e curta esse vídeo, porque isso ajuda a nós levarmos essas informações tão importantes para mais pessoas. A garantia contratual, você bem já sabe, que é aquilo que você dá para garantir a sua operação de crédito rural do seu financiamento. Existem vários tipos de garantias contratuais, mas hoje eu quero falar aqui sobre as 4 principais, que é a hipoteca, o penhor rural, alienação fiduciária aí tão temível e também o aval. Para começar falando sobre a hipoteca, é quando você dá um imóvel em garantia, uma propriedade rural aí em garantia. Mas vamos, lógico, já abrir o parênteses, antes que você já deva estar se perguntando sobre a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. No final desse vídeo eu vou dar algumas dicas em especial a isso, mas já para que você já possa saber, a pequena propriedade rural, aquela que possui menos de 4 módulos fiscais, que varia de cidade para cidade, ela é considerada impenhorável se for o único bem daquela família e se o sustento da família vem dessa terra, tá bom? Guarda essa informação que depois no final do vídeo nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de você oferecer imóveis em garantia. A segunda modalidade é o penhor rural, que é quando você dá outra coisa em garantia, que podem ser várias coisas, podem ser bens móveis, pode ser a sua produção, seja a sua produção com animais, por exemplo, você dá cabeças de gado, você dá um número X de animais, ou também a sua produção, a sua colheita, Você pode dar também a sua colheita como garantia. Ou então, por exemplo, quando você dá equipamentos em garantia, você tem um certo equipamento aí na sua propriedade e você quer dar você quer penhorar, Você quer dar como penhor esse equipamento. Você pode também, não tem problema nenhum, tá bom? O terceiro tipo é a alienação fiduciária, É um monstro falar isso, A alienação fiduciária. A alienação fiduciária é uma das garantias, acredito que é a garantia mais perigosa que existe. Você precisa tomar muito cuidado com o contrato de alienação fiduciária, porque você simplesmente pega o seu bem e dá em garantia para o banco, para a cooperativa de crédito. E aí você tem apenas a posse desse bem, mas você dá indiretamente a propriedade para o banco. Ou seja, o banco que vai passar a ser dono dessa sua propriedade, desse seu bem, até que você não pague, até que você não quite todo essa contratação, Geralmente, esse tipo de garantia é mais para aqueles contratos de financiamento de veículo, por exemplo, de financiamento de máquina, em que até que você não termina de pagar aquele contrato, o banco que é o verdadeiro dono. Mas não é somente nesse tipo de contrato que o banco pede essa alienação fiduciária, Existem vários outros tipos de financiamento, de empréstimo, que ele pode fazer você aplicar essa garantia. Então, desde já eu falo que a alienação fiduciária ela é um terror, ela pode acabar com a vida de um produtor rural e de sua família, tá bom? E o último tipo de garantia que eu trouxe aqui para vocês é o aval. O aval é simplesmente quando você faz uma operação de crédito, Você faz um financiamento, um crédito rural, e aí outra pessoa ou uma pessoa jurídica vai ser responsável também por garantir essa operação. Então, no meio rural, no crédito rural, isso acontece muito. A pessoa faz um financiamento e aí o cunhado, o irmão
avaliza essa operação. Lógico também que ela é muito perigosa, porque se você não pagar essa operação, se você não entrar com um pedido de prorrogação, né, pode-se ter uma execução e essa execução naturalmente vai cair em cima dessa pessoa que está oferecendo, que avalizou essa operação, que garantiu essa operação. E aí é importante falar que na execução, tanto o devedor principal, o produtor rural, quanto o próprio avalista serão executados. E eles mesmos, os dois, podem ter bens penhorados, né, dinheiro bloqueados em contas correntes, né, nome negativado e toda aquela bagunça que a gente já sabe que pode ocorrer nos processos de execução. Tá bom? Eu trouxe esses 4 tipos para você, né, só para nós revermos aí, que é a hipoteca, o penhor rural, né, a alienação fiduciária e o aval. Agora eu quero dar algumas dicas práticas, são dicas bem simples, mas que ela pode fazer diferença aí na sua vida, né? Evite dar muita garantia nas contratações, né? Tem gente que faz assim uma contratação nem tão exacerbada, nem tão grande e dá uma propriedade toda em garantia ou dá um equipamento muito valioso que é desproporcional, você pode ter dor de cabeça, né? E a segunda dica é que você precisa fazer assim uma avaliação muito bem feita, não só ler o contrato, que a gente sempre orienta, claro, né, procurar um advogado especialista em crédito rural, mas fazer uma balança entre o patrimônio e a sobrevivência da sua atividade aí, do seu negócio, né? Faça essa balança entre aquilo que pode afetar o seu patrimônio e o seu negócio, né? Os dois precisam andar juntos. Não adianta você ter negócio e não ter patrimônio, e não ter patrimônio e ter o negócio. Então você precisa muito bem ter esse planejamento de equilibrar isso. E agora vamos falar, por fim, aí da garantia de oferecer um imóvel, né? É muito perigoso você oferecer um imóvel em garantia. Às vezes, mesmo que você tenha total certeza que você vai conseguir pagar esse crédito rural, porque às vezes podem ocorrer intempéries, né? A gente sabe aí todo o problema de frustração de safra, né? O Brasil é um país extremamente incerto, você pode ter flutuações de preço, diferenças entre insumos e entre a rentabilidade que você vai obter. Então evite dar a propriedade rural como garantia. Não estou falando que é fácil isso, mas evite dar, né? E mesmo que seja uma pequena propriedade rural, evite dar, porque eu já ouvi muita gente falar isso, eu vou dar a propriedade rural e ela vai estar livre de empenhorabilidade, porque a pequena propriedade rural não é atingida e tudo mais. Mas vem cá, você concorda comigo que você dando a sua propriedade rural e tendo um problema lá na frente de pagamento, né, que você pode ter um problema jurídico, né, por mais que esse problema possa ser solucionado lá na frente, mas você concorda que você vai ter todo um desgaste de ter que alegar empenhorabilidade, de provar que é uma pequena propriedade rural, provar que o sustento da sua família vem dessa pequena propriedade rural, pequena propriedade e única propriedade rural trabalhada pela família. Então veja que essa questão da empenhorabilidade não é tão simples assim. Sem falar que os nossos tribunais estão sempre mudando de entendimento e vai que você acaba sofrendo, vai que você acaba sendo atingido por uma mudança de entendimento. Então o STJ, que é o Tribunal Superior lá de Brasília, muda o entendimento com isso e você já tentou uma operação aí, né, em sequência. Então eu sempre deixo essa dica para tomar muito cuidado e, claro, sempre procure um advogado que seja especialista em direito bancário rural, em crédito rural, em financiamento rural. Tá bom? Muito obrigado e até um próximo vídeo e deixe as suas dúvidas.